A gente vai te mostrar aqui hoje e agora que o Homem de Preto é um anfitrião. Olha só. Homem de Preto de Westworld, não eu. Apesar de estar de preto aqui com a camisa mais bonita de todas. Lembrando que todos os vídeos dessa série são uma parceria com a página Westworld da Depressão. Os links deles estão todos aqui embaixo na descrição do vídeo, Instagram, Facebook, confere lá. Você que não conhece o nosso Instagram, o Instagram do Holanda, né, Gustavo? Confere aqui embaixo na descrição do vídeo. Segue a gente lá no Instagram, porque a gente tá fazendo algumas coisas diferentes, colocando coisas da própria série lá. Então segue a gente, confere lá. E arruma uma namorada pro Jonatas. Bota lá, marca lá a sua amiga lá, queira namorar o Jonatas. Eu sei que a gente foi meio radical aqui no começo do vídeo, mas a gente vai falar uma teoria de que pode ser o Homem de Preto um anfitrião. Sim. Ou híbrido. O que é o híbrido pra quem não está familiarizado com o termo? É uma mistura, né? Como se fosse um ser humano com um anfitrião. Isso aí. A gente já viu que a Delos tem esse plano, né? Tentou fazer lá com o Jim Delos, né? O corpo do anfitrião e a mente do humano, no caso. Sim. Ou às vezes ao contrário. E a gente começa pelo começo, né? Porque só do Homem de Preto, do Ed Harris, tá nessa segunda temporada, já é um mistério pra mim. Pra mim, ele tinha morrido lá com um tiro, levou um tirão. Não, um tirão no braço. Mas foi no braço que ele levou um tiro. Pô, mas ele não precisa morrer porque ele levou um tiro no braço. Não, eu sei disso, mas já, né, já tem aí uma porcentagemzinha aí, aquele 1% de dúvida já tá ali. O problema, na verdade, foi como ele recuperou, né, esse braço dele, enfim, negócio tão rápido. Pra quem não lembra, ele levantou lá do local de onde foi a festa, onde ele levou um tiro. Ele vai caminhando, segurando o braço, né? Claro, levou um tiro ali, apesar... Que tal? O cara tá andando, é até meio estranho. Se eu levo um tiro daquele pra uma 12, não sei se foi uma 12, mas foi um tirão, eu não ia conseguir nem andar, mas eu não sou o Ed Harris, que é um deus. E a gente vai lá pro quarto episódio dessa segunda temporada, que foi muito bom. Melhor foi um dos episódio. melhores, quiçá o melhor, né, de toda a série. Quiçá. Nesse episódio, um dos personagens mexeu bastante com a nossa cabeça, né, por algumas revelações do passado dele, que no caso é o Homem de Preto, o William, né, em toda aquela situação que teve com Delos. Então é aquilo, qual seria a missão dele? O que esse cara tá fazendo ali? O que ele tá fazendo no parque ainda, Gustavo? Então, a primeira coisa que a gente pensa aí é na relação dele com o pai do Logan, né, o Jim Delos, que é o sogrão. Claramente a gente vê que o William, do Jim Simpson, tá com esse planejamento de prolongar a vida. Sim. E essa segunda temporada a gente já viu vários detalhes, vários diálogos falando sobre prolongamento de vida. Como se o William estivesse fazendo esse teste de prolongar a vida, da extensão da vida, no próprio Jim Delos. A gente pode chamar isso até de imortalidade, né? Porque eu acho que não teria muito tempo de vida assim, não. Poderia viver até quando quisesse. E pra quem não lembra, o Jim Delos não sabia o que estava acontecendo com ele, né? Ele foi entender isso depois. Ou seja, sim, o Homem de Preto do Ed Harris talvez não saiba que é um anfitrião, se ele for um anfitrião. Nesse quarto episódio, a gente vê que o Bernard e a Elsie descobrem o James Delos, né, cara? Ele como anfitrião ali. E é revelado pra gente também que o William tenta transferir a mente do próprio Delos pro anfitrião dele. No, Jim, this is the 149th time we've brought you back. We're getting closer to working out the kinks, slowly but surely. You're on day 35. You're only now starting to degrade. Então, a gente acredita que isso possa ser um teste para o próprio William. E pra quem não se lembra, uma coisa que marcou muito nesse episódio foi que o Bernard revelou que tem mais um segundo híbrido sendo feito ali, né? Exatamente. Na verdade, não sendo feito, mas a existência de um segundo híbrido. He had me print a control unit for someone else. Another human. Who? I don't know. But I need to find out. Que o primeiro seria o Delos, o segundo seria quem? Seria esse cara aí. Quem Exatamente. Nessa nossa teoria, a gente tá colocando o Homem de Preto. Sim, porque eu acho que a série faz a gente acreditar que possa ser o Ford. O Ford sendo reconstruído, né? Até porque o Ford apareceu no episódio 6, mas tem todo aquele lance do berço lá, né? Continuando nesse quarto episódio, a gente vê claramente uma mudança de expressão no William em relação a essa técnica de clonagem, né? O entusiasmo dele vai diminuindo ao longo das vezes em que ele vai aparecendo ali com Delos, Exatamente. Né? Até o momento que entra o Ed Harris. Sim, ele vai aparecendo mais velho a cada vez. Mais velho e mais sisudo, meio que desacreditado, né? Exatamente. Tanto que na segunda vez que ele volta, que é quando a gente entende que existe uma repetição, ele já tá completamente desacreditado. Até ele fala ali pro cara, pô, não dá mais, né? Isso aí. Isso tudo porque a mente do Delos não tava aceitando essa transferência pro anfitrião, né? Meio que o corpo entrou em conflito com a consciência, a inteligência artificial. Now, first we thought it was your mind rejecting the new body. Like an organ. It's not a perfect match, but it's more like your mind rejects reality. Rejects itself. Jota, já se perguntou por que os anfitriões se chamam anfitriões? Por que seria? A gente entende assim, porque eles recebem os convidados, Sim. eles lidam com os convidados, porque os humanos são chamados de convidados. Exatamente, isso seria na teoria, né, pra gente. Mas eu acho que é anfitrião de hospedeiro, leque. Olha. É um corpo anfitrião. Ih, rapaz.
O que é assustador, porque leva a gente a acreditar que todos eles Hospedam mentes. hospedam mentes ali. Porque pra mim a Dolores é com certeza um ser humano. Não uma híbrida, né? Mas ela foi alguém. Ela Ela foi baseada, né? Em alguém do passado do Arnold. Sim, até porque ela é a primeira anfitriã, então eles teriam que tirar esse corpo de algum lugar, de alguma ideia, enfim. Só que se a gente for perceber ali, essa mudança entre o William mais novo e o William mais velho não necessariamente é uma desilusão só. Parece uma compreensão de algo, parece que ele teve uma iluminação de alguma coisa. Se a gente lembra na primeira temporada, ele teve um diálogo ali com a Dolores que ele disse o seguinte: o William não conseguia te encontrar, Dolores, mas lá fora, entre os mortos, ele encontrou outra coisa. Ele mesmo. Na primeira interpretação que a gente tem dessa frase, é naquela questão do William se transformar em uma outra pessoa, que é o Homem de Preto. Apesar de serem a mesma pessoa, eles são pessoas diferentes. Sim. Só que agora algumas coisas da segunda temporada podem mudar a interpretação de algumas coisas da primeira temporada. Isso já aconteceu até. E claro que a gente sabe que o William não estava fazendo tudo isso pelo sogro porque ele amava ele ou algo do tipo, né? Era só uma questão de que ele teria mais poder na empresa, ele seria um cara que o nome dele entraria pra história, enfim, ele teria muito mais dinheiro. É por poder, na verdade. Sendo que tem alguns mistérios envolvendo ainda a história do Homem de Preto, né? Porque a esposa dele lá, a moça da foto, a irmã do Logan, parece que ela cometeu suicídio, né? Sim. Que até a filha dele fala pra ele não se culpar. Eu adoro essa cena. A cena da fogueira, pra mim, é de Harris. É muito legal mesmo. Então ele investiu muito tempo e recurso nessa situação controversa, né? Meio que brincando de Deus ali. Ele não chegou a pensar em valores morais pra passar por isso, né? Então, Gustavo, será que ele teria clonado a si próprio? Pois é, o problema dessa pergunta que o meu amigo aqui, Sherlock, fez, será mesmo que foi uma ideia dele? Porque ao final dessa teoria, na conclusão dela, a gente vai entender aqui que, na verdade, o Homem de Preto do Ed Harris, ele não saberia ser um anfitrião, um híbrido, né? Sim. A gente vai se aprofundar mais nessa parte até o final do vídeo. Mas aí que tá, qual seria o objetivo dele? Qual seria a missão, na verdade, dele? Por que ele tá no parque? Por que ele tem aquele aval das pessoas que, não, aquele ali você não pode mexer com ele? Por que ele tá ali? Na verdade, acho que ele mesmo não sabe qual é o propósito dele dentro do parque. Porque o Ford fica dando dicas, né, como se o Ford soubesse onde ele tem que chegar, e o Homem de Preto quer chegar em algum lugar que ele não sabe exatamente que lugar é esse, entendeu? Sim. Então tem algumas coisas no parque que acontecem que meio que o Homem de Preto já sabe, né? Existe um momento na série que o William diz que nenhum homem deve viver pra sempre. Será que ele tava falando de si próprio, então? Pois é, aí essa questão dele não saber ser um híbrido ou um anfitrião é, na verdade, o grande ápice, né? A grande pergunta que tem dentro dessa teoria. Porque ele pode ter tido, sim, essa ideia de querer prolongar a vida dele e na hora lá o Ford ou a Delos ter feito do jeito deles, né? Da maneira deles ali. E claro que pode tirar essa questão dele saber que é um anfitrião. Então, tá aí a ameaça, Gustavo. Se ele não sabe que é um híbrido ou um anfitrião, quando ele descobrir isso, o que aconteceria? Tem também esse diálogo do Homem de Preto com a filha dele no 6º episódio, na fogueira, onde parece que você interpretou que ele fez um teste com ela pra ver se ela lembrava de alguma coisa do passado dele. You really gunning for me this hard? Made my own daughter into a host? You're terrified of the elephants. I loved the elephants. They scared the shit out of Mom. Eu não acho que tenha sido um teste pra ela, porque ele cita uma memória de dentro do parque. Parques que são monitorados 24 horas por dia. Porque, por exemplo, se isso aconteceu dentro do parque, o negócio lá do elefante que ela falou, é muito fácil o Ford, na hora de ter criado essa anfitriã, que é a filha do William, botar essa memória dentro da cabeça dela. Porque ele estava lá no parque vendo isso acontecer, entendeu? Sim. Ele tinha que ter testado ela com uma coisa do passado deles em casa, entendeu? Então é mais ou menos como se o Homem de Preto lá, o Ed Harris, só lembrasse de coisas de dentro do parque. Senão ele citaria, lembra lá aquele café? Ou então lembra quando eu tava cagando lá e você me viu cagando, entrou no banheiro e eu tava cagando em casa? Não, ele citou uma coisa que acontece lá dentro. E olha que o Homem de Preto é o personagem mais inteligente da série depois do Ford. Inclusive, eu acho que o tal do endgame do Homem de Preto é esse, né? Que o Ford quer que ele alcance, que ele chegue lá, o tal jogo, né? Descobrir que ele é um anfitrião, ou então adquirir essa consciência de ser um anfitrião, e assim ser usado como uma arma, não sei, né? E será que isso tá depois dessa porta que eles falam nessa temporada? Inclusive tem uma cena nos trailers, o Homem de Preto aparece com uma arma na cabeça. Pra mim ele tá só coçando aqui o negócio aqui, mas o Homem de Preto ele não quer se matar, ele não tem nenhum motivo pra isso, apesar da filha dele ter falado isso. Mas se uma cena no trailer aparece dele botando a arma aqui, ele não vai estar só coçando, né? Vai. É o Westworld. Pode querer enganar a gente. Lembrando que todas as teorias que a gente coloca aqui no canal, a gente estuda bastante e são com uma base, né?
Então pode ser verdade ou não, pode acontecer ou não, mas elas existem e a gente adora fazer teorias dessa série aqui. É igual aquela teoria do berço lá, que a gente falou que no fundo da cena lá do Bernardo caminhando, muita coisa diferente acontece. Pode não ser aquela resposta, mas aquilo tá por algum motivo. Então, Com certeza. a gente pode não acertar aqui no final, mas algumas coisas que a gente observou aqui podem fazer sentido para uma outra coisa. Exatamente. E você? Você concorda com essa teoria? O que você acha? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O Ed Harris é um híbrido? É um anfitrião ou não? E se ele é, ele sabe ou não disso? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de dar aquela martelada no like aqui embaixo para ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Se inscreva no canal se você é novo por aqui, porque a gente fala direto de Westworld. Confere aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais. Segue a gente lá. É isso aí. Valeu. Agora ficou nisso aqui.